mas vamos deixar Deus falar o nosso coração. Quando o Senhor te tocar, não diga que você não pode, que você não sabe. Diga sim para o Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26 ao 38. Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que é de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Deus querido, obrigado por tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo sim de Maria. Obrigado porque através dela nós viemos conhecer a Jesus, o nosso Salvador. Fale conosco nesta noite, dá-nos a tua graça e a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Quem era Maria? Quem era Maria? Maria era uma mulher simples, muito simples. Era uma menina, uma mocinha, uma Vitória, ou talvez até mais nova que a Vitória, de uma cidade que não tinha nome algum. Vocês já viram quando alguém do interior vem para Belo Horizonte? Agora estão fazendo Enem, né? Mas naquela época que tinha aquele vestibular para federal. E vinha alguém do interior e fazia vestibular aqui em Belo Horizonte e passava, tipo assim, primeiro lugar, segundo lugar em medicina. Todo mundo ficava: nossa, mas a pessoa lá do interior veio aqui em Belo Horizonte, fez vestibular, passou. Será que lá naquela cidade tinha uma escola boa, né? Como é que essa pessoa estudou para passar na federal aqui em Belo Horizonte?
a gente pensa isso. E essa moça era de Nazaré. E engraçado que quando Filipe e Natanael estavam conversando e falaram que Jesus lá de Nazaré, aí muito interessante porque Natanael pergunta, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então, provavelmente, essa cidade não tinha uma fama muito boa. Era uma cidade sem projeção. Mas o Senhor olhou aquela moça lá em Nazaré. Ele podia ter escolhido outra moça qualquer. Não, podia não. A moça escolhida chamava-se Maria. Provavelmente, aquela moça, além dela ter um relacionamento com Deus, ela tinha todas as outras qualificações para ser a mãe do nosso Salvador, para ser a mãe de Jesus. A Bíblia diz que nós não escolhemos o Senhor. Ele foi quem nos escolheu. Ele nos escolheu. Eu acho interessante que a gente fala assim, eu aceitei Jesus, Não, Jesus já tinha te escolhido. Eu creio que o Senhor te escolheu antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. Deus já falou assim, olha, a Dani, eu vou escolher a Dani para uma missão. Eu vou escolher a Paula para uma missão. Eu vou escolher a Ana Zica para uma missão. Eu vou escolher a Júnia para ser bênção. E Deus olhou para nós e nos escolheu. Não importa onde você nasceu. Não importa se a sua família é problemática ou não. Diga sim ao chamado do Senhor. Deus nos chama e nós precisamos dizer sim. Eu queria te perguntar nessa noite, você é uma pessoa que ouve a voz do Senhor? Você ouve a voz do Senhor? Eu acho muito interessante, porque não muitas vezes, mas algumas vezes na escola dominical, o pastor fala assim, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite. E a gente chega aqui à noite e tem tão pouca gente. Aquelas pessoas que vieram de manhã não vêm de noite. Gente, mas tem uma palavra de Deus para nós, tem uma palavra de Deus para você. Nós estamos ouvindo, mas nós não estamos escutando. Ouve aqui e sai aqui. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Maria foi chamada, ela foi escolhida para uma missão, igualzinho você. Você também foi chamado. Você também foi escolhido para uma missão. Mas esse chamado do Senhor na nossa vida tem que chegar no nosso coração e nós temos que dizer sim ou não. Se você disser não ao chamado de Deus, Deus não vai fazer mais nada. Não vai fazer porque Ele chamou a Andréia e a Andréia disse não. Ele vai falar, Andréia, é você que eu quero usar. Mas se a Andréia ficar dizendo não, 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 ele fala, tá bom, vou usar a Vitória. Aí ele usa a Vitória diz sim ao Senhor. Diz sim. Nós precisamos aprender a dizer sim ao Senhor. Muitas vezes, irmãs, o chamado de Deus para nós é algo impossível.
Aos nossos olhos é algo impossível. Quando o anjo chega e fala para Maria, ela fala o que para ele? Não, é impossível. Em outras palavras, Maria diz isso, é impossível. Eu sou virgem, eu não sou casada, eu não tenho marido, como que eu vou gerar? Deus nos chama e nós dizemos, não, eu não sou capaz. Eu não quero. Olha minha família é problemática. Engraçado que ultimamente, traz um pouquinho de água. Pode deixar, Águida. É interessante que ultimamente nós temos visto assim pessoas que são muito usadas por Deus. E que você vai lá vai futucar, né? É futucar a palavra, né? Quando a gente futuca o Instagram dos outros, né? Você vai futucar o Instagram dessas pessoas. Elas têm uma família complicada. Às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes uma mãe. E a pessoa está dizendo sim ao chamado do Senhor. Ela está dizendo, eu aceito. Eu aceito. Sabe por quê, irmãs? Sabe no impossível nosso? Sabe quando a gente acha que é impossível para nós? Sabe o que entra? A provisão de Deus. Deus fala o quê? O anjo fala o quê para Maria? Preocupa não. Não preocupa não. O que de você vai ser gerado não é humano não. É do Espírito Santo. Maria está ouvindo. Ô, irmãs, vão imaginar essa cena. Se coloque no lugar de Maria. Maria está lá num lugar. Provavelmente, Maria estava num lugar sozinha. Sozinha. Você está num lugar, imagine você no lugar de Maria. Você está sozinha. De repente, aparece um anjo. Ô, gente, a maioria de nós vai correr. Vai correr. Apareceu um anjo ali para você. Meu Deus do céu. Primeira coisa, eu imagino que Maria teve o quê? Medo. Ela teve medo. Quando o anjo aparece ali para Maria, eu creio que ela teve medo. Mas Maria quis ouvir. Maria não correu. Maria só falou isso para o anjo. Como é que eu vou engravidar? Mas eu creio que Maria tinha um relacionamento profundo com Deus. Quando nós temos um relacionamento profundo com o Senhor, vem a provisão de Deus, vem o cuidado de Deus e a dependência que nós temos do Senhor. Nós precisamos tirar tudo aquilo que é carga de nós. Na mensagem do Ano Novo, o pastor veio pregar com uma mochila nas costas. E ele falou sobre o que nós deveríamos, a bagagem que nós levaríamos para 2022. E eu achei tão interessante que uma irmã aqui da igreja, ela falou para mim, Raquel, eu tirei muita coisa da minha bagagem para 2022. Muita coisa que até hoje vem me atrapalhando de ter uma vida plena com o Senhor, de ter uma comunhão real com o Senhor. Eu estava carregando aquele peso nas minhas costas. Difícil. Mas ali no Ano Novo, na passagem ali do ano, naquela mensagem do pastor, eu tirei aquela mochila
das minhas costas. E minha mochila ficou leve. Ficou leve. Irmãos, irmãs, outra coisa. O chamado de Deus é pessoal. Ai, Raquel, mas eu tenho filho, eu tenho marido. Isso são as desculpas que nós damos. São as desculpas que nós damos para o Senhor, para não servi-lo de inteireza de coração. Ai, meu filho é pequeno ainda, Raquel, não tem com quem deixar. Ai, meus filhos são adolescentes e eu estou me preocupando, eu vou ter que levar um ali, eu vou ter que levar ali, eu vou buscar ali. E o Senhor está sempre em segundo plano na nossa vida. E quando o Senhor nos chama, o Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? As outras coisas nos serão acrescentadas. Mas nós queremos correr atrás dessas outras coisas primeiro e deixar o reino de Deus em segundo. Nós queremos inverter a palavra de Deus. E muitas vezes nós não recebemos a bênção. Não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Nós colocamos o Senhor em segundo lugar na nossa vida. Um dia eu estava numa casa, eu e Gênison, e uma pessoa começou a falar sobre santidade. E aí ela começou a falar que não existe isso, que nós não somos santos, que não sei o que lá. E não, mas tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Santos. Santos. Nós devemos ser santos. E Deus busca isso de nós, a santidade. Nós, cada dia, nós vamos caminhando com o Senhor, e o Senhor vai nos moldando, mas nós precisamos dizer sim. Deus escolheu Maria. Ela poderia não ter aceito, mas a resposta de Maria, lá no verso 38, diz assim: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Irmãos, ali aquela palavra de Maria, eu imagino que passou 1000 coisas na cabeça dela. Nós estamos hoje em 2022. Até hoje, quando uma moça engravida, na família, então, há Deus nos acuda, não é assim? Meu Deus do céu, fulana está grávida. Meu Deus, e agora? É assim até hoje. Imagine na época de Maria. Que mulher extraordinária foi Maria. Que mulher extraordinária. Maria escolheu estar no centro da vontade de Deus. O que nós temos, irmãs, escolhido? O que você tem escolhido para a sua vida? A nossa vida é feita de escolhas. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você escolheu. Sabe por que outras irmãs não estão aqui? Porque elas escolheram não estar. Elas escolheram não estar. Mas você escolheu estar aqui. Maria escolheu a decisão de Deus. Ela disse sim para o Senhor. Ela disse: eu estou aqui, que se cumpra na minha vida aquilo que o Senhor quer. E interessante que muitas vezes nós temos 1000 justificativas.
Nós temos muitas escolhas para não ouvir a voz de Deus, para não perceber o que Deus está falando conosco. Às vezes nós falamos muito e ouvimos pouco. Vocês acham que aquele anjo chegou lá e falou para Maria: salve, agraciada, o Senhor é com você? Não. Com certeza, aquele anjo chegou perto de Maria e falou com ela: salve, agraciada, o Senhor é com você. Eu creio que ali ninguém era para ouvir aquela conversa. A conversa só interessava ao anjo e Maria. Só interessava aos dois. Eu creio que ele deve ter falado bem baixinho com ela. Às vezes até sussurrou com ela. Para ninguém ouvir. Para ninguém atrapalhar a decisão de Maria. Quantas vezes Deus usa alguém, um anjo, às vezes uma pessoa, sua amiga, para falar alguma coisa com você. Em vez de você ouvir e perguntar a Deus, você bate a boca. Não, deixa de ser boba. Faz isso não, isso aí não vai dar certo não. Se você falar então para uma pessoa pessimista, ela vai te colocar para baixo. Se você falar para uma pessoa otimista, ela vai te levar para cima. Ouve mesmo a voz de Deus, Deus vai te usar, você vai ser uma bênção. Não diga isso. Ai, Raquel, eu não sei falar. Ai, eu não sei cantar, minha voz é muito ruim. Cante para o Senhor. Você não está cantando para a pessoa que está do seu lado. Você está cantando para o Senhor. Abra sua boca. Eu tenho falado ali com os adolescentes na classe. Eu falo com eles: gente, na hora do louvor, fique em pé. Olha a letra da música. Cante. Vocês têm a voz forte. Cante. Adore ao Senhor. Irmãs, quantas vezes a gente chega desanimada? Você vem com um problema, às vezes você vem triste. Você chega aqui e começa a cantar as músicas e você vai louvando pela fé, porque vontade você não tem não. Nós não somos super mulheres, super homens, mas nós vamos deixando aquele louvor entrar no nosso coração e aquilo vai entrando e vai nos abençoando. Seja alguém que perceba a voz de Deus. Eu quero contar para vocês a história de uma mulher. O nome dela é Susana Wesley. Essa moça, ela casou com 19 anos. O pastor já contou a história dela aqui algumas vezes na igreja. Ela casou com 19 anos. E ela foi criada numa casa em que se lia a Bíblia. E o pai dela lia 20 capítulos da Bíblia por dia. 20 capítulos ele lia. E aquela menininha estava ali, vendo o pai dela, com a Bíblia na mão. Ouvindo, às vezes, algum comentário do pai. E aquela moça casou. Sabe quantos filhos aquela moça tinha? Teve 19. 19 filhos. Imagina, Dani, você lá na sua casa, com 19 filhos. Que benção, né? Ô, gente, 2 famílias já enchem a igreja, né? 2 famílias, né, Paula? 19, Paulo. Nós achamos difícil ter 2, né, gente? Ô, mulherada mole nós, né? Mas aquela mulher teve 19 filhos. Não sobreviveram os 19, ficaram 10. Gente, uma casa, uma vez eu vi uma moça, ela tinha 2 filhos. Aí ela engravidou e eram gêmeos.
Então, de 2 passou para 4. Eu lembro que ela falou assim comigo: olha, até 2 filhos, você consegue um silêncio na sua casa. Depois de 2, não existe silêncio. Não tem silêncio na sua casa. Imagina 4 filhos. Imagine 10. Mas aquela mulher, ela teve um profundo conhecimento de Deus. Gente, provavelmente aquela mulher morava numa casa pequena, que não tinha como, mas ela queria ter o seu momento com Deus. Irmãs, às vezes nós passamos um dia, passamos 2 dias, com a nossa vida tão atarefada, e nós não tiramos um momento para orar. Nós não tiramos um momento para ler a palavra. Nós não tiramos um momento para ouvir Deus. Nós falamos muito, nós ouvimos muitas vozes, mas nós não ouvimos Deus. Nossa vida, Raquel, porque você não conhece a minha vida, você não sabe como é a minha vida. Irmãos, na época dessa mulher, tinha máquina de lavar roupa? Não. Tinha não. Vocês já imaginaram isso? Coisa que eu mais desespero é quando a minha máquina estraga. Eu tenho que ligar para o moço, porque ele tem que ir no dia lá em casa arrumar a máquina. Eu desespero. Não tinha fogão como tem hoje. E hoje não tem 10 filhos, não. Não tem 10 filhos, não. Aquela mulher fez da casa dela o ministério dela. E através dos seus filhos, que são conhecidos até hoje, ganhadores de alma, aquela mulher ganhou o mundo. Porque ela ficou em casa, mas ela ensinou os filhos dela quem era Jesus. Ela ensinou a seus filhos a amarem Jesus acima de todas as coisas. Raquel, essa mulher teve problema? Gente, provavelmente, 10 filhos. Ela deve ter tido filhos problemáticos também. Filhos que deram muito trabalho a ela. Mas aquela mulher não tinha um cômodo da casa para ela entrar e fechar a porta. Fechar a porta e ter aquele momento com o Senhor. Então, ela ensinou aos filhos dela que quando ela sentasse e pegasse o avental dela e colocasse o avental no rosto, nenhum filho poderia incomodá-la, nem interrompê-la. E aquela mulher tinha o seu momento com o Senhor. Eu imagino quantas experiências aquela mulher teve com o Senhor. Quantas coisas Deus falou com aquela mulher sentada, provavelmente na cozinha da casa dela, com filho para cá, filho para lá, mas era hora de silêncio. Nenhum filho ia lá cutucar ela. Mãe, fulano brigou comigo. Mãe, o ciclano falou isso. Mãe, eu estou com fome. Não. Aquela hora que ela botava aquele avental na cabeça dela, nenhum filho podia interrompê-la, porque era o momento que ela ia ter com o Senhor. Aquela mulher disse sim ao chamado do Senhor. Disse sim. Ela escutou, ela não só ouviu, ela escutou e ela quis escutar o que Deus tinha para ela. O filho dela, John Wesley, depois vocês dão uma pesquisadazinha lá no YouTube sobre essa mulher. Olha o que ele falou da mãe dele, a mãe dele. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra.
aprendi mais com a minha mãe. Que você seja mãe abençoada. Que você seja uma mãe que ensine seu filho o caminho do Senhor. Sabe como que a gente ensina o filho o caminho do Senhor? A andar no caminho do Senhor? Sabe como que nós ensinamos? Andando no caminho. Ande no caminho, que o seu filho está atrás de você, ele vai ver você andando. E ele vai seguir seu passo e vai andar atrás de você. Ela não precisou de plataforma. Eu preciso estar num lugar famoso. Eu preciso pregar. Eu preciso me sobressair. Precisa não, irmãs. Nós não precisamos de nada disso. De nada disso. Deus pode te usar e pode te querer na plataforma. Mas você não precisa disso para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Ela tinha uma casa e tinha os seus filhos. Maria aceitou o chamado do Senhor. Maria acreditou no chamado. Ela acreditou que o útero dela seria a casinha do Filho de Deus. Tem uma música, eu até tinha pedido o Gênison para colocar essa música, mas depois chegou aqui, eu não lembrei. É uma das músicas mais lindas que eu já vi, essa música. Perguntando, Maria, você sabia que o bebê que você carregou no colo ia ser o Salvador do mundo? Maria, você sabia que o bebê, que às vezes você, eu não vou lembrar aqui da letra direitinho, mas que chamou a atenção dele, ia curar os enfermos? Maria, Maria tinha uma noção disso tudo? Não, irmãos, ela não tinha. Mas ela sabia que quem ela carregaria no ventre, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo nela, ia nos abençoar, ia nos salvar. Maria cumpriu o seu chamado. Maria foi a mãe do nosso Salvador. Ela disse sim. Naquele sussurro ali daquele anjo, ali falando com ela, ela disse sim. E eu quero te convidar nessa noite, vamos ficar em pé. Eu quero te convidar nessa noite a tirar de você todos os seus medos, todas as suas inseguranças, toda a sua incredulidade. Tire de você e diga ao Senhor, Senhor, venha fazer morada em mim. Venha na minha vida. Me mostra o que o Senhor quer de mim. Mostra-me o que o Senhor quer de mim. E com certeza o Senhor vai te abençoar grandemente. E eu sei que você vai ser uma mulher comprometida com o reino de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos, não é acreditar em Jesus, não. Todo mundo, até o diabo acredita e estremece. É ter Ele na sua vida. Coloque a sua vida. Você não vai orar por ninguém agora. Ninguém da sua casa. Não vai pensar que você tem filho, que você tem ninguém. Você vai orar nesse momento e você vai dizer ao Senhor, sim, 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 Senhor. Eu aceito o seu chamado. Sim, Senhor. Eu aceito a tua mão poderosa sobre a minha vida. Sim, Senhor. Eu aceito a vontade do Senhor na minha vida. Aleluia. Ore aí colocando a sua vida diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre você.
Que você, por onde você passar, as pessoas vejam que você é diferente, que você é luz, que você brilha. Por onde você passar, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Aleluia.